2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 13, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Todo crente, ele tem um atalho para uma vida de paz, uma vida de bênção. Existe, no entanto, um atalho falso que, na realidade, traz uma paz que é passageira e falsa. O atalho verdadeiro, o atalho que leva a paz e a bênção, o caminho certo para a paz é o caminho da fé e paciência. É o caminho da fé e paciência. Esse é o tema de hoje, fé e paciência. Paulo tinha fé, Paulo tinha paciência, como nós lemos aqui, mesmo no meio de perseguições e aflições. O Senhor de todos me livrou, ele menciona aqui no versículo 11. Em toda a Bíblia, nós temos vários exemplos da dissonância que existe entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Ou pelo menos o tempo de Deus e o tempo que o homem gostaria com que as coisas acontecessem e ocorressem. O homem sempre tem pressa. O homem sempre quer tudo logo. E nesses dias em que vivemos, não é nada recente, já faz bastante tempo, mas ele está constantemente sendo acelerado. E acaba que o povo de Deus entra nessa dança frenética de não querer, não poder esperar, quer dizer, tudo rápido, na hora. E o nosso tempo nem sempre coincide com o tempo de Deus. Deus faz, quando Ele assim o quer, coisas rapidamente. A criação, por exemplo, Ele fez em 7 dias. E quando falamos da criação, tudo que existe, existiu, existirá, foi criado em apenas, eu falei 7 dias, mas foram 6 dias, o 7 ele não fez nada, ele descansou. Então Deus criou tudo em 6 dias. E apesar de ser 6 dias, que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar 6 dias, lembrando que foi uma obra realmente monumental. Ele já fez curas instantâneas. Ele já ressuscitou mortos instantaneamente. Alimentou multidões no piscar de olhos. Então Deus sabe e pode fazer obras no tempo dele. No entanto, existem outros exemplos. A porta da arca foi fechada, não foi Noé que fechou, ela foi fechada, foi Deus que fechou a porta, mas só choveu no 7º dia. Você imagina, você passou mais de 100 anos construindo uma arca, você entra com toda a sua família e provisões, Deus traz todos os animais, todo mundo entra e Deus fecha a porta. E você passa 7 dias lá dentro, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha... Eu imagino que era algo muito confortável, com suítes de alto luxo, uma coisa bem rudimentar. E por 7 dias, lá ficou Noé, sua família e um monte de animais. E nada de chuva. Por que demorou? Só choveu no 7º dia. Lázaro morreu, mas Jesus só chegou no 4º dia. Porque Jesus não chegou antes, inclusive ele foi avisado antes. Foi avisado, olha, Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele está doente, venha logo. E ele propositalmente, você lê a história, Jesus propositalmente retardou a sua ida. Para quê? Para esperar que ele morresse. Ninguém entendia. Marta e Maria ficaram um pouquinho ressentidas. Quando ele chegou, ele falou, mestre, ele morreu. Morreu faz 3 dias. Você não veio antes, não veio logo. Você não estava tão distante, o mensageiro foi e voltou em 1 dia. Mas você só veio no 4º dia. Por que Jesus demorou? Por que Jesus
não veio logo. Jesus morreu, mas foi só no terceiro dia que ele ressuscitou. Por 3 longos dias, os seus seguidores, seus discípulos, sua mãe, não entenderam nada. Ele era o Messias, ele era o rei. Onde que está o reino? Onde que está o rei? Como é que ele morreu? Estavam surpresos. Quando as mulheres foram ungir o corpo, encontraram o túmulo vazio. O anjo lhes disse: o que fazem buscando o vivo entre os mortos? Elas foram correndo avisar os apóstolos, que voltaram correndo para o túmulo. Por 3 dias, ele demorou. Ter que esperar, ter paciência, se faz necessário muitas vezes na vida do crente. Fé e paciência, como veremos hoje, são interligados e são na realidade coadjuvantes um ao outro. E hoje vamos ver o que Deus fala sobre fé e paciência. Olhe comigo em Gálatas, capítulo 5, e no versículo 22, onde são listados os frutos do Espírito, nós podemos ver a primeira coisa sobre fé e paciência, isso é que fé e paciência são frutos do Espírito. São frutos do Espírito, versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é, e aí ele lista, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É interessante que aqui na listagem dos frutos do Espírito, e note que o fruto do Espírito é com E maiúsculo, indicando obviamente o Espírito Santo de Deus, que se você é salvo, ele lhe cela, ele lhe habita, e estes frutos não são nossos. Não somos nós que podemos de alguma forma produzi-los, podemos de alguma forma criá-los, tirar do fundo do nosso coração, tirar do nosso chapéu de mágico. Não, estes frutos são frutos do Espírito Santo de Deus. Advém dele, originam-se nele, o Espírito Santo. E aí no meio destes nós temos longanimidade, que simplesmente é outra forma de dizer, de falar o quê? Paciência. De fato, em outros lugares na Bíblia, no Novo Testamento, essa mesma palavra é traduzida como paciência. Aqui é longanimidade, mas é a mesma coisa. Longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé e paciência, ou fé e longanimidade, são frutos do Espírito Santo de Deus. Falta de um ou falta de outro, e geralmente quando um falta, porque o outro está em falta. Dificilmente você vai ter um e não ter o outro, ou ter o outro e não ter um. Não tem um, você não tem o outro. Mas a verdade é que a falta de ambos aponta para um problema de ordem espiritual. Falta de fé e falta de paciência é um problema espiritual. Aqueles que têm fé e aqueles que têm paciência, eles esperam e têm suas forças renovadas e ampliadas, como lemos em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem faz isso? Os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor? Quem tem fé e paciência. Quando nós não temos fé e nós não temos paciência, nós não esperamos no Senhor. E quando nós não esperamos no Senhor, nós estamos num lugar muito perigoso. Perigosíssimo. Porque quando nós não esperamos no Senhor, nós não estamos mais aguardando a mão dele, porque nós já decidimos que nós vamos resolver aquilo do nosso jeito. Então você não tem mais fé no que Deus vem a fazer, você não tem mais paciência para esperar, agora que vai resolver sou eu. Eu vou fazer isso do meu jeito, da minha forma. Quem faz isso? Quem não tem fé, quem não tem esperança. Fé e esperança resulta em esperar no Senhor. E quem espera no Senhor nunca se desaponta. Quem espera no Senhor nunca se cansa. Ah, pastor, eu cansei de esperar. Pois é, sabe por que cansou de esperar? Lhe faltou fé e lhe faltou paciência. Aí você não esperou. Por não esperar, você se cansou, se fatigou.
E quanto mais nós fazemos as coisas do nosso jeito, mais pesado, mais difícil, menos resultados, mais longe ficamos da solução, o que nos vai causar mais cansaço, mais fadiga, menos fé, menos paciência. É um ciclo terrível. Por isso, muito crente cansa e desanima. Por isso que muito crente cansa e lhes faltam forças e poder. Por quê? Porque lhes faltam o fruto do Espírito. Especificamente, longanimidade e fé. Como não faltar frutos do Espírito? Muito simples, nós sabemos isso, já vimos várias vezes. Para não perder os frutos do Espírito, para não deixar de colher os frutos do Espírito, duas coisas rapidamente. Primeira, não extinguais o Espírito. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Tessalonicenses 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 19, fala exatamente isso. Não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que nós extinguimos e como que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Fazendo qualquer coisa e tudo aquilo que o desagrada, aquilo que o entristece, quando você o ignora, o desobedece, se rebela contra ele, ele vai ficar triste, extinguido. E quando ele está triste e apagado, extinguido, os frutos do Espírito irão nos faltar. Entre eles, longanimidade e fé. Fé e paciência vão nos faltar. É dever de todo o crente buscar e colher o Espírito, os frutos do Espírito Santo de Deus. Olha comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, e no versículo 11. Estamos vendo sobre fé e paciência. Fé e paciência são frutos do Espírito. Fé e paciência estão relacionados com o poder de Deus. O poder de Deus. Colossenses 1, versículo 11. Fortalecidos em todo o poder. Então veja bem, fortalecidos fala de força. Fortalecidos em todo o poder. Poder fala também de força, de poder. Dunamis, dinâmica, força. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força. Veja quantas palavras ligadas com poder. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Agora veja o que está ligado com força e poder. Continuando o versículo. Em toda a paciência e longanimidade com gozo. Mais uma vez, paciência e longanimidade. Paciência e longanimidade. Você não pode ter o poder de Deus sem paciência. O poder de Deus não vem instantaneamente. É necessário que você e eu sejamos pacientes, para que Deus nos vá dando. Fé e paciência é um pré-requisito para ter o poder de Deus. Fortalecidos em todo o poder, em toda a paciência, todo o poder, toda a paciência. Você não vai ter todo o poder se você não tiver toda a paciência. O segredo de ter fé e paciência é você se apoiar, é você descansar em Deus. Note como fala, em toda paciência e longanimidade com gozo. Então nunca é um sofrimento. Esperar no Senhor nunca deve ser um sofrimento. Por quê, pastor? Porque gozo também, coincidencialmente, é um fruto do Espírito. Voltando para Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, quando você tem fé e quando você tem paciência, você vai ter gozo, alegria, enquanto espera o quê? O poder de Deus. Com o quê? Com toda a paciência. 1 Coríntios 2, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que se apoiasse? A nossa fé. Todo mundo tem o mesmo tanto de fé. Eu não tenho mais fé do que ninguém aqui.
E ninguém aqui tem mais fé do que mais outro alguém aqui. Todo mundo tem a mesma medida de fé. Romanos 12, versículo 3, fala justamente isso. Que a cada um foi dado uma medida de fé. Essa medida significa que a cada um foi dado um tanto de fé. Poderíamos dizer, a cada um foi dado a mesma quantidade, a mesma medida. Ninguém foi dado mais ou menos fé do que ninguém. A grande diferença é em que a sua fé vai ser apoiada. Aonde você vai colocar a sua fé? Aqui nós lemos, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Quando nós apoiamos, colocamos a nossa fé na sabedoria dos homens, nos rudimentos deste mundo, nas filosofias desta vida, então a nossa fé vai ser muito fraca, muito ineficaz. Porque não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quem tem o poder de Deus? Os que esperam no Senhor. Quem tem o poder de Deus? Os que têm fé e paciência. Pedro se deu muito bem andando sobre as águas. Pedro ainda retém, eu costumo dizer, o recorde intergaláctico de ando sobre as águas. E ele se deu muito bem quando Jesus falou, venha, saia do barco, venha a mim. E Pedro desceu do barco. E Pedro andou muito bem sobre as águas. Enquanto não olhava para o vento, para a chuva, para as ondas. E quando ele olhou para o vento, para as nuvens, para a chuva, para as ondas, aí começou a vir a sabedoria humana. Agora veja bem, essa sabedoria humana não era uma sabedoria humana errada. Não era algo pecaminoso. A sabedoria humana a que Pedro repetidamente apoiou sua fé foi o fato de que ele falou, peraí, só um instantinho, peraí. Eu estou andando sobre as águas. Isso não é normal. Isso não faz sentido. Isso não deveria estar acontecendo. Está chovendo, existe uma tempestade, existem nuvens. Eu estou fora do barco. Eu deveria estar afundando, mas eu estou andando sobre as águas. Naquele instante, Pedro apoiou a sua fé na sabedoria humana e não no poder de Deus. O que foi que o causou a andar sobre as águas? Foi o poder de Pedro? Foi sabedoria humana? Foi um sapato especial do Elon Musk que o deu poderes de levitar sobre a água? Não! O que o fez andar sobre as águas foi o poder de Deus, quando Cristo disse, Pedro, saia do barco e venha até a mim sobre as águas, e ele colocou e apoiou a sua fé sobre isso, e foi. E lá foi ele andando sobre as águas. Então entenda, não precisa ser sabedoria humana de um ponto de vista errado e pecaminoso. Claro, se for errado e pecaminoso, obviamente, mas nem sempre é isso. Nós podemos olhar uma situação e falar, não tem jeito. Não tem jeito humano, não tem solução. A sabedoria humana fala que não tem solução. A sabedoria humana fala que não tem jeito. Mas o poder de Deus diz o quê? Que Deus é o Deus do impossível. Seria algo demasiado difícil para o Senhor? É nisso que devemos apoiar a nossa fé, no poder de Deus, e não na sabedoria humana. Repetindo, eu nem estou falando sobre sabedoria humana, eu vou fazer isso de forma mundana, eu vou agir igual ao mundo. Claro que isso é errado, claro que isso não deve ser o destino da nossa fé, claro! Mas até quando não é algo pecaminoso. É quando nós olhamos e falamos, não tem jeito. Isso não tem jeito. Não tem solução, está difícil demais. Para mim e para vocês sim, mas para Deus não. E os que esperam no Senhor nunca dizem, está tudo perdido, não tem mais jeito, agora acabou. Não. Só que não tem o fruto do Espírito, só que não espera no Senhor, só que não tem fé e que não tem paciência. O poder de Deus vem pela fé e pela paciência.
Jesus mandou os apóstolos e seus discípulos o esperarem. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Qual era essa situação? A gente lê a Bíblia às vezes e fala, estava em Jerusalém, ele apareceu e falou, não saiam de Jerusalém e esperem pela promessa. E eles esperaram. Que promessa era essa? Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos voltar para o contexto de quem ouviu isso. Vamos voltar para a situação de quem ouviu isso. Jesus havia morrido. Jesus havia sido preso, falsamente acusado, um julgamento circense, com falsas testemunhas, total injustiça, pediram para soltar o ladrão e prender a Cristo, e crucificar a Cristo. Ele foi torturado, açoitado, coroado com espinhos, levou a sua cruz ao monte, foi pregado no madeiro, e ali morreu, foi sepultado. Terceiro dia, ressuscitou. Apareceu para os seus apóstolos, seus discípulos, já sabiam disso. Mas em Jerusalém, se você lê Atos capítulo 2, eles estavam reunidos num só lugar, num salão, com o quê? Com medo. Medo de quem? Dos judeus. Havia uma grande perseguição aos seguidores de Cristo. E Jesus falou, não saiam de Jerusalém. Por quê? Porque muitos já vinham, caído fora. Muitos haviam se esquivado. Muitos haviam se desesperado. E Jesus falou, não saiam, até que venha a promessa que de mim ouvistes, o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O que eles fizeram? Eles obedeceram e esperaram. Mas se você ler, não vamos por questão de tempo, mas leia Atos capítulo 2, eles estavam com medo dos judeus, trancados, reunidos num quarto, e foi ali que sobreveio o poder do Espírito Santo para que eles fossem o quê? Testemunhas, e testemunhas foram. Mas note que eles precisaram ter fé e esperança. Eles precisaram esperar, como Jesus falou. Não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Quantas promessas muitas vezes nós perdemos simplesmente porque nós não esperamos? Quantas vezes Deus tem uma grande e maravilhosa e potente solução e bênção e livramento, mas nós não esperamos. Nós nos cansamos e nós vamos e fazemos do nosso jeito, resolvemos do nosso jeito e sempre complicamos a coisa mais do que resolvemos. Se havia um problema, ele se torna pior. Quando não tinha problema, agora tem. Por quê? Porque nós não esperamos. O poder de Deus vem para aqueles que esperam. Olhem comigo para 2 Tessalonicenses essa noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 11 e 12. Estamos vendo sobre fé e paciência. Como fé e paciência são frutos do Espírito. Fé e paciência são as chaves para nós termos o poder de Deus. E fé e paciência está ligado com a sua vocação. Olhe para 2 Tessalonicenses, capítulo 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder,
para que o nome, versículo 12 agora, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Para que exatamente nós temos os frutos do Espírito? Cujo fé e paciência são dois. Para que exatamente o poder de Deus? Os frutos do Espírito e o poder de Deus estão lá para que possamos seguir e cumprir a nossa vocação perante Deus. Pastor, o que é isso, vocação? Se você olhar no dicionário, a palavra vocação significa chamado. Vocação, o seu chamado. No caso, isso não está no dicionário, mas estamos falando sobre o chamado ou o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano, uma vocação, um chamado específico. Eu já falei isso antes, só relembrando. Deus tem uma vocação geral para todo mundo. Deus quer que todo mundo seja salvo, todo mundo siga a santificação, todo mundo lê a Bíblia e vem para o culto, todo mundo ganhe alma. Deus quer que todo mundo seja honesto, seja um bom vizinho, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Isso é para todo mundo, isso não é chamado. Tá? É uma vocação geral. Deus quer que todo mundo faça isso. Agora, Deus tem um chamado específico, que vai além do geral. Eu não sei qual é o seu. Eu sei qual é o meu. Mas todo mundo que Deus salva, Ele chama para alguma coisa. Só para clarificar. Ganhar almas, evangelizar, testemunhar, brilhar a luz, não é chamado, não é vocação específica, é um mandamento. Todo crente deve estar envolvido com isso. Ah, pastor, eu não sei. Aprenda. Ah, é que eu nunca fiz. Faça. Aí você não pode mais falar que nunca fez. É que eu não gosto. Aprenda a gostar. O mundo aprende a gostar de bebida alcoólica, que é horrível. Só contar a história, né? Eu, criança, morava longe, chegava no Brasil, chegava nas festas, aqueles copos cheios que eu achava que era Guaraná. Aí lá ia eu, salivando, oba, Guaraná, pegava um copo, dava um gole. Quem botou essa desgraça aqui? Pois é. Você aí que gosta de cerveja, levanta a mão. Pronto, ninguém vai levantar a mão. Gente, aquilo tem gosto de quem? Não precisa descobrir, vai por mim. É horrível, é amargo. Me dizem, eu não sei, me dizem, eu me lembro da minha infância. Mas, gente, o mundo aprende a gostar de coisa ruim, aprende a gostar de coisa boa. Tudo na vida se aprende. Enfim, vocação específica. Plano específico. Deus tem. É o que nós lemos aqui. Olha, 2 Timóteo, versículo 1. Eu vou ler o versículo 19 do primeiro capítulo de 2 Timóteo. Falando sobre Deus. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha que interessante. Aqui, veja a correlação. Ele fala que Ele nos salvou e chamou. Aí ele fala que Ele nos salvou segundo a sua graça e nos chamou segundo o seu propósito. E note que tanto o chamar quanto o salvar não tem nada a ver, não é segundo as nossas obras. Ele nos salvou, mas não segundo as nossas obras. Ué, foi segundo as obras de quem? De Cristo, que morreu na cruz. Foi segundo essa obra. E segundo o seu propósito. Note que ele fala que Deus nos salvou e chamou. E, juntos. Se Ele salvou, Ele chamou. Ele convocou. Nós somos salvos pela graça e somos chamados pelo seu propósito.
Deus nos salvou e nos chamou. Deus não salva e larga. Ah, não, pastor, Deus me salvou, amém, aleluia, e até hoje ele não mostrou para mim. Não, ele não mostrou não, você que não está enxergando, ou você que não quer enxergar, ou você que não quer esperar. Cansei de esperar, pastor. Sabe quanto tempo demorou, gente, entre eu confirmar o meu chamado de ser pastor e eu ser ordenado? Sabe quanto tempo foi? 10 anos. E nesses 10 anos, houve muitas tentações, armadilhas, distrações. 10 anos. Tem muita gente que é salva 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ah, está demorando muito. Acho que Deus não tem um chamado para mim. Tem. Você tem que ter fé e esperança. E quem tem fé e esperança, espera. E os que esperam no Senhor não se cansam. Eles vão andar e vão correr, não vão se cansar. Eles vão subir e vão voar como águias, com asas. As asas da fé e da esperança. Mas se Deus lhe salvou, Deus tem um chamado específico para você. Agora, Deus não vai mostrar para você o seu chamado específico até você estar fazendo o chamado geral, que é o quê? É como eu disse, ser salvo. Se você não é salvo, você nunca vai saber o chamado que Deus tem para você. Porque o chamado é para a nova criatura, não para a velha criatura. Salvo, batizado, primeiro passo para o crente. Depois da salvação é ser batizado. Então, se você é salvo e não é batizado, Deus não vai mostrar o chamado para você. Sua vocação, sua santa vocação. Essa palavra santa, a palavra santo, sabe o que quer dizer? Quer dizer dedicado especificamente. Quando eu falo santa vocação, é aquela vocação que é santa para você, é específico para você, é especial para você, é consagrada para você. É a vocação específica. Você tem que ter salvo, batizado. Está sendo fiel na reunião da igreja? Ou não? Então não espere que Deus mostre o seu chamado especial se você não é fiel para a igreja. Está estudando, aprendendo, bebendo a palavra de Deus? Está se deleitando na vontade de Deus? Está testemunhando, está brilhando, está sendo um bom exemplo? Está servindo a Deus? Como é que eu sirvo a Deus? Servindo aos outros. Vimos isso semana passada. Quer ser um servo de Deus? Seja um ajudador. Esdras era um ajudador. Quer ser um servo? Ajuda. Está ajudando alguém? Mas se você não está ajudando ninguém, servindo ninguém, faltando o culto, não está dizimando, não está lendo a Bíblia, não está orando, não está testemunhando, espere sentado, porque isso não é esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor, não é os que esperam o Senhor. Veja bem, não diz isso. Não é só esperar o Senhor. Os que esperam no Senhor. O que quer dizer esperar no Senhor? É você esperar fazendo as coisas que você deve estar fazendo para o Senhor. Se você está em falta, displicente, falhando, extinguindo o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, então não está esperando no Senhor. Você pode até estar esperando o Senhor, mas não está esperando no Senhor. Então espere sentado e não prenda a sua respiração, porque você vai se cansar. E você não vai voar, você não vai subir com asas como águias, e você nunca vai ficar sabendo qual é a sua santa vocação que Deus tem para a sua vida. Versículo 11 de 2 Timóteo 1. E cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Deus tem uma obra de fé com poder para você e eu. Lá em 2 Tessalonicenses 11, capítulo 1, versículo 11. Fé e paciência vão nos revelar a nossa vocação, o plano específico que Deus tem para as nossas vidas. O que vai fazer isso? Fé e esperança. Fé e esperança. Que trágico viver toda uma vida
sem cumprir, ou pior ainda, sequer saber qual foi a sua santa vocação. Triste. Porque quando estivermos perante Cristo, é baseado na nossa santa vocação que nós seremos julgados. Nós não vamos ser julgados de acordo com a santa vocação de outra pessoa, mas da nossa vocação, da nossa santa vocação. E precisamos de fé e esperança. Versículo 12, de 2 Tessalonicenses 1. Para que tudo isso? Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. Cristo quer se glorificar em nós e Ele quer que nós nos glorifiquemos nele. Então, basicamente é isso. Nós nos preocupamos em glorificar Ele e Ele se ocupa em nos glorificar. Se nós lutarmos as batalhas de Deus, Deus vai lutar as nossas batalhas. E Deus não permite batalha que nós não possamos vencer. Por quê? Porque Ele é justo. Deus é fiel e não permitirá tentação além daquilo que podeis suportar. Quem disse isso? Deus falou através do apóstolo Paulo. Deus só permite batalhas que podemos vencer. E aquelas que nós não podemos vencer? Deus fala, essas, deixa comigo. Deixa comigo. Talvez você terá que esperar. Talvez você terá que exercer fé e aguardar. Mas deixa comigo. Não. Cansei de esperar. Eu vou resolver isso do meu jeito. Eu lhe garanto que você só vai piorar a situação. Cavar um buraco mais fundo, complicar a situação e criar problemas que não existiam antes. Por quê? Porque você está querendo lutar suas batalhas e as de Deus. Não faça isso. Nossa batalha é ter fé e esperança. Nossa batalha é esperar no Senhor. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa peleja. Esse é o nosso esforço. O resto, deixa com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E o resto? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem vai acrescentar? Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Espere no Senhor. Confie nele e Ele tudo fará. Gente, tudo isso é Bíblia. Basta a gente ter fé e esperança. E o mundo, o diabo e a carne, o que mais querem fazer é afetar a nossa fé e a nossa paciência. Porque sem fé e sem paciência, nós ficamos desesperançosos. Nós não temos como ou pelo que esperar. 2 Timóteo 3,12. O apóstolo Paulo termina falando a Timóteo, já resumindo a mensagem agora. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É com fé, é com paciência que nós vamos enfrentar estas perseguições. É com fé e com paciência que nós vamos ter o livramento. É com fé e paciência que nós vamos alcançar a vitória. Sem fé e sem paciência, nós somos fracos, inúteis e à deriva nesse mundo. É interessante notar, voltando a 2 Timóteo 3,11, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listras. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Vai lá para Atos 10, 11, 12 mais ou menos e leia. Primeira viagem missionária que Paulo fez. Ele foi justamente nessa ordem, Antioquia, Icônio e Listra. E Antioquia, ele teve que sair fugido. Tamanha era a perseguição. Próxima cidade era Icônio, foi para Icônio, também ali
foi perseguido, teve que ir para a próxima cidade, fugiu, a cidade era Listra, chegou em Listra, pregando, tendo grandes resultados. Os perseguidores saíram de Antioquia, foram até Listra, cadê aquele Paulo? Ele acabou de sair daqui, vamos lá. Aí juntou os perseguidores de Antioquia, os perseguidores de Icônio, e foram tudo para Listra. Chegaram em Listra, cadê aquele Paulo? Está ali. Arrastaram Paulo para fora da cidade. E o mataram. Como é que é, pastor? O mataram. O apedrejaram. Eles deixavam uma cidade, as pessoas estavam tão iradas com ele que perseguiam. Eles iam atrás, até que alcançaram ele em Listra, e lá mataram ele. Mas Paulo acaba de falar que de todas, me livrou de todas. Pois é. Arrastaram ele para fora da cidade, o apedrejaram, e entraram na cidade celebrando. Finalmente, o mundo está livre daquele traste. Os discípulos que estavam lá foram, Paulo, todo apedrejado, todo quebrado. E agora? E agora que Paulo ficou em pé, sacudiu a poeira, foi para a próxima cidade, eu vou entrar em Listra. E voltou para Listra. É engraçado, não apedrejaram ele mais depois disso. Olha o poder de Deus. Mas peraí. Você não é o Paulo que a gente acabou de apedrejar? O próprio. Aí deram ouvidos para ele. Não o apedrejaram de novo. Interessante. Deus de todas. Foi nesse momento que ele estava morto, que ele relata, que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que ele não sabia nem explicar como. Pois é. Deus falou, você morreu, mas não é a sua hora, pode voltar. Pois é, a Bíblia fala sobre isso. E ele voltou. Ele disse, eu vi coisas que eu não tenho nem palavras para lhe explicar, e você não tem mente para entender. Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Quando? Quando ele foi morto, apedrejado em Listra. E quando ele voltou, olha como ele estava destemido. Também, você morre e vai para o céu, vê aquilo e volta. Eu vou entrar lá dentro. Paulo, vão te matar. Oba! Vão me matar, eu vou voltar para o céu. Yes! É isso que eu quero. Eu quero voltar para o céu. Gente, não tenha medo do céu. Seja destemido. Paulo falou, morri uma vez, gostei demais, voltei a pulso. Eu vou fazer agora tudo que eu tenho que fazer. Se quer me matar, me mata, por favor, o que você me faz. Foi mesmo Paulo que falou, para mim, morrer é o quê? É ganho. Se eu morrer, para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou para o céu. Por que eu vou temer a morte? Por que eu vou temer o homem? Pois é. Fé e esperança. Fé e esperança. Você tem fé e esperança? Precisamos dos frutos do Espírito Santo. Especificamente, fé e paciência. Para que possamos ser vitoriosos, poderosos e glorificar o nosso Deus.